Volta do carnaval, aquele descanso delicioso. O ano finalmente começou. E o que vem com o começo do ano? Chuva, soterramento, morte. O que é previsto tem todo ano e se intensifica com a piora das mudanças climáticas. Se é reincidente, ano após ano, o desastre se torna previsível. Se é previsível e continua reincidente, as consequências do desastre só podem ser escolhas. Ou seja, mais uma tragédia anunciada. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nath, roda a vinheta. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufari. Vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você ficar bem informado logo no começo do seu dia. Assina o Meio. Vale a pena. Vamos voltar um pouco no tempo? Há 3 meses atrás? Ok, parece que se passaram 3 décadas desde então, mas há meses atrás, mais uma notícia bizarra vinha a público. E é curioso como a gente esquece, né? Mas era notícia bizarra atrás de notícia pior ainda. O governo Bolsonaro havia cortado 99% da verba da Defesa Civil e combate à prevenção de desastres naturais. 99%. Talvez porque soubesse que perderia a eleição, o intestino preso quis deixar o governo Lula o mais difícil possível. E até que conseguiu, porque para reverter vários desses cortes absurdos de 99%, foi preciso criar a PEC da transição, o que aumentou o orçamento público para 2023. E mexer no dinheiro público, né? Aumentar o gasto? Pior ainda. Olha, se essa era a tentativa do intestino preso, ele realmente quase conseguiu, porque aprovar a PEC foi bem difícil, principalmente na opinião midiática. Mas enfim, a PEC passou, o orçamento aumentou, mas prevenção e atendimento de desastres segue sendo o menor orçamento em 14 anos. É 1,17 bilhão de reais para o ano. E é para isso mesmo, prevenção e atendimento. Contenção de encosta, estudo de área de risco, drenagem. E todo ano chove. Todo ano morre gente. Em Minas Gerais, na Bahia, Paraíba, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco. Todo ano. Olha o mapa. Esse mapa é governamental e está desatualizado. Os últimos dados são de maio de 2022. Mas olha quanto do Brasil está afetado em situação de emergência. Já foi afetado por situação de emergência por conta das chuvas. É muita parte do Brasil para o governo só fechar o olho e seguir em frente, que é o que acontece. E quem morre? Quem? Aqui é fácil adivinhar, né? Não é tão difícil. Você consegue, eu prometo. A população pobre e negra. É sempre assim. As mortes dos deslizamentos, das chuvas, têm cara. E o intestino preso, no ano passado, ainda culpou as vítimas, dizendo que faltava visão de futuro. De novo, ano passado, mas parece que se passaram décadas. Só que a visão de futuro que falta é do governo, porque é falta de política pública. As pessoas mais afetadas pelas chuvas precisam ser vistas, precisa construir contenção, precisa estudar os riscos e precisa também escutar os especialistas. Porque a apuração do G1 comentou que o prefeito de São Sebastião sabia que teria desastre 48 horas antes. E não avisou, porque não queria assustar os turistas e interromper o fluxo esperado de turistas do carnaval. A economia. Cara, é falta de infraestrutura urbana, é falta de escutar especialista. E não é porque não pode morar no morro não, tá? Porque assim, o morro é muito bem estruturado, assentado e tratado para construir condomínio de luxo, classe média alta, inclusive até com dinheiro público. Em São Paulo, Perdizes foi assim, investimento público. E é por isso que é falta de infraestrutura urbana para a população pobre, que é quem morre quando tem chuva. E as chuvas vão piorar.
todo desastre natural vai se intensificar nos próximos anos, porque a gente está experienciando as mudanças climáticas. E não há COP que resolva, as emissões de gases poluentes precisam diminuir e continuar diminuindo ao longo dos anos. Senão não tem como conter o derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar, os verões de 50 graus na Europa, as chuvas torrenciais extremas aqui, deslizamentos. E não é porque é extremo que não tem como consertar. E quem morre durante esse meio tempo é a população historicamente marginalizada. Enquanto contratos são assinados e uma diplomacia de terna feita, pessoas continuam morrendo em decorrência direta das mudanças climáticas. Não me leve a mal, é preciso ter COP, é preciso discutir, é preciso ter política ambiental, é preciso discutir sustentabilidade. Essas viagens precisam acontecer, e isso precisa acontecer em vários apertos de mão de terno, numa discussão gigante. Mas tem coisa que pode ser feita por aqui. Essa política precisa existir, a gente precisa discutir política sustentável. E além disso, a gente também precisa discutir emissão de carbono, não só nisso, mas a capitalização de créditos de carbono, que capitalizam um problema que continua acontecendo. Crédito de carbono, a venda de crédito de carbono segue acontecendo e não resolve problema algum. Mas enquanto esse problema maior em questão não se resolve, nos restam as políticas públicas locais. E o lamento, né? O lamento é também reincidente. E isso tudo, esse fechar de olhos do governo tem nome. Se chama racismo ambiental. Porque se quem morre mais é o negro pobre, se é um problema reincidente e esperado, não há lamento que justifique. É uma tragédia anunciada. É mais uma vez deslizamento, pobre perdendo casa, uma tristeza sem fim na mídia, com várias brasileiras e brasileiros mostrando o que lhes restaram e falando sobre como querem voltar para casa. É triste. E também é recorrente. E é pior ainda, porque não foi a chuva que estragou todos os móveis e levou toda a comida. É a falta de estrutura pública. Gente, com todo esse papo de chuva, fim de carnaval e um clima de luto nesse início de quaresma, vejo vocês numa próxima curadoria meio maravilhosa. Opa! Não. Vejo vocês nas cenas pós-créditos. Eu só queria manter vocês aqui mais um pouquinho para comentar que se de fato as chuvas fossem as culpadas, eu garanto que o ex-presidente, porque é ex-presidente, o intestino preso, teria apontado uma arminha para qualquer nuvem que aparecesse no céu. Ele ia ter aprontado uma coisa assim. Ele correu atrás de Ema, gente. Correu atrás de Ema com remédio. Vocês acham que ele não ia apontar uma arminha para o céu para falar que a chuva era culpada? Mas não, ele culpou as vítimas. Então, assim, é desumano, né? Isso foi ano passado. Foi no começo do ano passado. E esse mapa que eu mostrei ali, que ele é desatualizado até maio de 2022, ele mostra as situações de emergência contando com a tragédia de Pernambuco que houve ano passado também. É recorrente. Acontece todo ano. A gente sabe quando acontece. A gente sabe as áreas de risco. É racismo ambiental. Você tem cara de porco, focinho de porco, corpo de porco,